O filme começa mostrando um grupo de bandidos que assalta um banco da cidade. Eles se chamam os caras malvados. Após roubar um banco, eles são perseguidos pela polícia, mas os bandidos fogem sem ter nenhum problema. Quando os bandidos chegam no seu covil, comemora o aniversário do Senhor Cobra e vemos que, embora sejam malvados, eles se amam muito. Então o Senhor Lobo liga a TV e escuta a prefeita que fala mal dos bandidos. Ela menciona que eles são apenas pequenos ladrões que roubam bancos. Ouvindo isso, os bandidos ficam com muita raiva e tomam uma decisão de roubar o prêmio mais importante da cidade, o golfinho dourado. Eles só iriam fazer aquilo para mostrar à prefeita que eles são os maiores criminosos de todos os tempos. À noite eles aproveitaram que a cidade ia dar o golfinho dourado para um porquinho da Índia chamado Professor Marmelada, que para todos era o cara mais gentil e caridoso do mundo. Então, para conseguir roubar o golfinho dourado, eles primeiro tinham que se infiltrar no evento e para isso eles foram disfarçados. Logo o Senhor Lobo, que não é bobo, já foi falar com a prefeita Diane, porque para entrar no cofre era necessário escanear a retina do olho dela e para isso, fingindo ser um cara legal e bonitão, ele a convence a tirar uma foto com ele. E depois vemos o Senhor Tubarão vestido de uma senhora grávida que, para chamar a atenção, finge estar tendo um bebê. Logo em seguida vemos a senhora Tarântula que se esconde e consegue hackear o sistema e assim podendo entrar em todos os lugares. O senhor Piranha que bate em um garçom e rouba seu terno, e quando o senhor Lobo vai para sua última posição, ele aproveita para roubar tudo o que pode. Mas naquele momento algo fora do comum acontece quando o Senhor Lobo estava tentando roubar o dinheiro de uma doce velhinha que andava distraída. Ela não vê o degrau e tropeça. O Senhor Lobo, que estava roubando sua bolsa sem querer, segura ela e salva a velha, que o abraça com carinho e diz que ele é um bom menino, e quando o lobo escuta aquilo começa a abanar o seu rabo. Então o Senhor Lobo consegue chegar ao ponto de encontro. Ele usa a foto da prefeita para entrar no cofre e com a ajuda do Senhor Cobra eles estão prestes a roubar o golfinho de ouro. De repente o alarme de segurança dispara, então a senhora Tarântula tenta hackear o sistema com a ajuda de seu computador. Enquanto isso, a prefeita Diane faz um discurso e revela o motivo porque eles vão homenagear o professor Marmelada. Ela começa dizendo que há alguns meses um estranho meteorito caiu na Terra causando sérios danos à cidade. No entanto, embora o meteorito parecia ser um objeto que só trazia o caos, o professor Marmelada mostrou aos cidadãos que este objeto mortal poderia ser representado como o amor, já que tinha a forma de um coração. De volta com os bandidos, a senhora Tarântula, que tenta desativar a luz vermelha, usa todas as suas pernas e consegue hackear o sistema e desativar as luzes, e o Senhor Lobo facilmente rouba o golfinho dourado. Quando os ladrões estavam prestes a sair do evento, o professor Marmelada faz um breve discurso explicando que ele não se importava de receber o prêmio, o que importava para ele era fazer o bem, e quando o lobo ouviu aquilo se sentiu estranho e começou a movimentar sua cauda novamente, e isso fez com que todo seu disfarce desabe e todos ver que ele é o lobo mau. A polícia os encurrala e o Senhor Lobo usa um gancho para escapar, mas o que acontece é isso. Pois é, acho que agora deu ruim. Os bandidos são presos e antes de serem levados para a prisão, eles tentam enganar a prefeita para que eles tenham uma chance e ela não aceita, mas o professor Marmelada tenta convencer a prefeita Diane para ela dar uma oportunidade para os bandidos. A prefeita, que não quer aceitar. Então o professor a convence dizendo que ele mesmo cuidará deles e tentará transformá-los em homens de bem. Claro que os bandidos nem pensam em ser do bem, mas mesmo assim aceitam. No dia seguinte, os caras malvados vão para a casa do professor Marmelada, que inicia o processo de tornar a luz do bem. Na primeira tentativa, o Senhor Cobra tem que dividir sua comida com seus companheiros, mas o Senhor Tubarão se irrita e tenta comer o Senhor Cobra. Depois os caras malvados têm que salvar um gatinho a descer de uma árvore, mas falham. Como são animais assustadores, o gatinho não quer descer, então eles tentam outra vez e também falham. Então o professor Marmelada pensa em usar suas habilidades de ladrões para fazer o bem. O professor pede que eles se infiltrem num laboratório onde pessoas fazem experimentos ilegais com animaizinhos e pede que os ladrões soltem os bichinhos. Os bandidos se vestem ridiculamente. Ai, nossa imagem foi pro
Depois de entrar no laboratório e libertar todos os roedores que estavam presos, eles perdem o controle dos animais que fogem pela cidade. A prefeita Diane fica muito brava com eles e o Senhor Lobo diz estar lá porque o professor Marmelada pediu. Depois de arrumar a bagunça que fizeram, o Senhor Lobo vai falar novamente com a Diane para pedir outra chance. Então a prefeita dá a eles outra oportunidade e diz ao Senhor Lobo que ele deve tentar se tornar um homem bom porque isso será o melhor para ele e seu grupo. O lobo até pensou que talvez se ele fosse um cara legal seria o melhor, então ele ajuda o gatinho a descer da árvore e sente algo bom em seu interior, e os caras malvados ficam surpresos. O professor Marmelada que gravou tudo que o lobo tinha feito e postou nas redes sociais para que todas as pessoas da cidade assistissem e todos gostaram do que o lobo tinha feito. Logo o professor Marmelada aproveita para dizer que ele é diferente de todos os outros bandidos e que chegará o tempo em ele terá que se separar de seus amigos maus porque assim como ele os seus amigos não serão capazes de se tornar bons. O Senhor Cobra que escuta tudo fica um pouco preocupado, porque parece que o seu melhor amigo o lobo está mudando e nem ele mesmo está percebendo. Então há um evento beneficente e como todos já sabiam que o comportamento dos criminosos tinha mudado graças ao professor Marmelada, no evento eles são apresentados como os mocinhos. Esse é o momento que os bandidos estavam esperando já que o golfinho dourado estava lá e eles só tinham que conseguir um código de segurança que estava com a comandante da polícia. O Senhor Cobra estava encarregado de obter o código embora a comandante bem na hora segurou o Senhor Cobra acreditando que ele fosse um copo de água. Para que o Senhor Cobra não fosse descoberto, o Senhor Piranha começa a cantar para chamar a atenção de todos os convidados. Olha aqui, quero ser legal. Depois que o Senhor Cobra foi solto ele consegue obter o código, então o Senhor Lobo e o Senhor Piranha dançam para a prefeita e os bandidos aproveita para fazer o segundo passo da missão. Durante a dança a prefeita pergunta ao Senhor Lobo como ele se sente com as pessoas ficando perto dele e não terem medo dele. O Senhor Lobo responde que ele se sente bem. Já no palco os bandidos têm tudo pronto para roubar o golfinho de ouro e fugir como os maiores ladrões da história, mas quando o Senhor Lobo só tinha que apertar o botão não ousou fazê-lo e parabenizou a prefeita Diane por sua boa gestão. A luz se apaga e vemos que alguém roubou o meteorito em forma de um coração e como as pessoas já estavam acostumadas automaticamente culpam os bandidos e os caras malvados começaram a fugir da polícia que começou a persegui-los. O Senhor Lobo sem entender o que estava acontecendo antes de ser preso ele dá um mapa com algumas instruções para a prefeita Diane e então quando ele foi capturado ele começou a gritar que não foram eles os culpados de roubar o meteorito. Depois que eles foram pegos o professor Marmelada foi falar com eles mas não para ajudá-los e sim para revela que foi uma armadilha criada por ele que também revela ser a vovó que agradeceu ao Senhor Lobo e foi ele quem colocou ideias para ele ser bonzinho e foi ele quem acabou de roubar o meteorito. Você é um rapaz legal. Você tramou tudo. E você vai se perguntar por que o professor Marmelada quer um meteorito em forma de um coração. Acontece que este meteorito contém muita energia em seu interior e a pessoa que tiver esse poder poderá realizar o roubo maior em toda a história. O professor Marmelada também revela que usou os bandidos para não ser descoberto e porque eles sempre foram os caras malvados todos iam pensar que tinha sido eles. Quando o lobo tenta dar ao pequenino o que ele merece todos olham para ele como se ele fosse mau, mas a prefeita começa a pensar que há algo estranho em tudo o que está acontecendo e vai até o local onde o lobo pediu para ela ir e ver que era o covil dos bandidos. Na prisão de segurança máxima os amigos começaram a discutir com o lobo pela traição que ele tinha acabado de fazer. O Senhor Lobo que não tem pra onde correr conta a verdade que estava gostando de ser uma pessoa boa. Os seus amigos ficam chateados com o Senhor Lobo e começa a discutirem já que eles querem continuar sendo malvados e não bonzinhos como o lobo está se tornando. Mas nesse momento chega um ladrão na prisão máxima e acaba com todos os guardas de segurança. Então vemos que é a prefeita Diane e os bandidos reconhecem que ela já foi um dos ladrões mais famosos da cidade. A prefeita diz ao Senhor Lobo que já sabe dos planos
planos malvados do professor Marmelada e ela precisa da ajuda deles para proteger a cidade. O Senhor Lobo, sem pensar, diz que vai ajudar, mas quando ele pergunta para seus cúmplices, os bandidos se recusam a ajudar, porque na verdade eles não querem ser os mocinhos da cidade. Bora daqui. Então vemos os planos do professor Marmelada, que muito feliz pretende usar o poder do meteorito para controlar a mente de todos os roedores da cidade e assim conseguir realizar um grande assalto. Voltando com o Senhor Lobo, ele e a Diane percebem que eles têm uma química como parceiros e eles descobrem que o professor quer roubar todo o dinheiro que ele havia coletado em eventos de caridade. Enquanto isso, os bandidos retornam ao seu covil e eles estão com muita raiva porque todos os objetos e dinheiro que eles tinham roubados anteriormente tinham sido roubado novamente deles. O Senhor Tubarão fica muito triste e começa a chorar e o Senhor Cobra, vendo aquilo, dá um sorvete que era seu para ele. Todos ficaram surpresos porque o mais egoísta deles, o Senhor Cobra, deu algo que era dele para outra pessoa e isso foi bom e eles também podiam sentir o que o Senhor Lobo sentiu quando fazia algo bom. O Senhor Cobra, que também movia a cauda, ficou chateado e sai da sala dizendo que ele sempre vai ser mau. Voltando com o Senhor Lobo ao lado de Diane, vão para o covil secreto do professor Marmelada e para sua má sorte eles caem numa armadilha. O Senhor Lobo pergunta como ele sabia que eles iriam se infiltrar lá, então o professor mostra ao Senhor Lobo que o Senhor Cobra é um traidor. O professor menciona que ele junto com o Senhor Cobra faria o maior roubo da história. Depois se despede do Senhor Lobo e da prefeita Diane, que em pouco tempo serão eliminados por lâminas que vão fazer picadinho deles, mas os outros membros dos bandidos aparecem e salva o Senhor Lobo e a Diane. O Lobo fica feliz em ver os seus companheiros e diz a todos que devem parar o professor Marmelada. Então, quando o Senhor Cobra e o professor estava indo termina os detalhes de seu plano, percebe que o Senhor Lobo e os outros estavam roubando o meteorito, começando assim uma cena de perseguição em que os bandidos fazem o possível para que o professor não pegue o meteorito, já que as coisas estavam indo bem. A prefeita se separa para que o povo não percebam que ela é uma ladra e quando os bandidos deveriam ter se aproximado para entregar o meteorito à polícia, os ladrões percebem que não queria se render antes de fazerem a amizade com o Senhor Cobra. Por isso que eles voltam para procura o Senhor Cobra e pede que ele volte para eles. O professor vê o meteorito e pega o capacete do Senhor Cobra e retoma o controle de todos os roedores, e tentar capturar os caras malvados controlando-os, mas percebendo que ele não vai conseguir alcançar o carro, decide ameaçá-los dizendo que se eles não entregam o meteorito ele vai jogar o Senhor Cobra do helicóptero. O professor Marmelada engana os bandidos e chuta o Senhor Cobra do helicóptero, que cai enquanto ele pega o meteorito. Sem pensar, o Senhor Lobo joga o carro no ar para alcançar seu melhor amigo. Os bandidos se juntam e dizem que se amam muito. Antes de impactar contra o chão, o Senhor Lobo usa uma arma de gancho e consegue salvar a todos. No entanto, as coisas não saem tão bem porque a polícia já estava esperando por eles. A prefeita naquele momento começa a defendê-los, mas a comandante da polícia pergunta se ela é alguma tipo de cúmplice. Quando a Diane estava prestes a dizer a verdade que ela também era uma ex-ladra, o Senhor Lobo interrompe e ao lado de seus amigos se entregam como uns cavaleiros para que a Diane não se entregue e continue sendo a prefeita da cidade. O professor aparece e ele estava dando aquele seu discurso típico que ele é bonzinho, porém a comandante da polícia percebe que o meteorito que o professor Marmelada tem é um meteorito falso. Então descobrimos que o Senhor Cobra nunca foi um traidor, mas fingiu ser para que o professor Marmelada pensasse que ele fosse malvado e foi o Senhor Cobra que trocou o meteorito e estourou o verdadeiro meteorito. Nesse momento todas as mentiras do professor Marmelada são reveladas, mas faltava prender o bandido que tirou os caras malvados da prisão máxima. Logo a comandante pensa que é o professor Marmelada e prende ele junto com os caras malvados. Um ano se passou e vemos que os caras malvados conseguiram sair da prisão por bom comportamento, só que eles não sabiam para onde ir. Naquele momento a prefeita Diane chega para buscá-los e é assim que o filme termina, mostrando para nós que até o pior dos bandidos finalmente descobriram que o melhor é fazer o bem. Oh my God!